Bem-vindos às conversas de risco da responsabilidade do Grupo de Estudo de Risco Cardiovascular da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Eu sou Mónica Mendes Pedro, sou a coordenadora do Grupo de Estudo e tenho hoje comigo para falar sobre o risco cardiovascular na grávida as doutoras Arminda Veiga, cardiologista, e a doutora Luísa Pinto, ginecologista obstetra, e que me vão dar a sua opinião acerca deste tópico. Eu começava por perguntar à doutora Arminda Veiga quais são os principais fatores de risco cardiovascular para a grávida. Olá, Mónica, antes de mais, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, por estar presente nestas conversas de risco, hoje dedicada ao risco cardiovascular na grávida. E em resposta à tua pergunta, os fatores de risco cardiovascular na grávida, no fundo, são os mesmos da população em geral. Nós, normalmente, quando pensamos em fatores de risco cardiovascular, pensamos em indivíduos mais velhos, grupos etários mais avançados, mas a verdade é que os fatores de risco cardiovascular podem estar presentes em qualquer grupo etário. E a grávida, mulher em idade fértil, jovem, não é uma exceção. Portanto, também ela pode ter fatores de risco cardiovasculares. Os mais frequentes são a hipertensão, a diabetes, o excesso de peso, a obesidade, mas tem um meio outro, o tabagismo, o álcool, às vezes. O álcool, a dislipidemia, por aí fora. Qualquer um pode estar presente. A grande diferença na grávida é que estes fatores de risco cardiovasculares podem estar presentes antes da gravidez, e vamos falar mais à frente na importância de os detectar nesta fase, antes da gravidez, mas também podem ser causados pela gravidez. E então aí nós damos-lhe um nome especial, por exemplo, hipertensão arterial gestacional, diabetes gestacional, para dar a indicação que foram causados, detectados durante a gravidez, não estavam presentes antes. E isso muitas vezes também vai ser depois um risco futuro para a mulher ter um alerta que tem que estar atenta, que depois da gravidez e mais tarde poderá também vir a desenvolver uma diabetes e uma hipertensão. Normalmente é um prognóstico imediato melhor, não é? Claro. Porque sabemos que após a gravidez, se é causado pela gravidez, após a gravidez vai resolver, não é? Algumas semanas após o parto, esperamos que a pressão arterial normalize, que o açúcar no sangue também normalize, mas isto também significa que esta mulher tem uma marca que é, no futuro, tem muito mais probabilidade de vir a ser uma hipertensa a tempo inteiro, uma grávida a tempo inteiro, do que uma grávida que nunca teve estas alterações durante a gravidez. E é muito frequente haver diabetes e haver hipertensão na gravidez? Eu não digo que é raro, mas também não é uma coisa frequente, uma situação frequente. 10 a 15% das gravidezes podem cursar com hipertensão arterial. Mais raramente com diabetes, à volta de 5%. Em relação ao excesso de peso e à obesidade, não me posso pronunciar, não tenho números, mas o meu palpite é que nestas sociedades desenvolvidas com abundância de alimentos, se não é, vai passar a ser no futuro um problema em termos de risco cardiovascular, de certeza. Pois, porque isso tem a ver com a tendência da nossa sociedade cada vez a de haver mais obesos e, portanto, mais grávidas obesas, como é evidente, não é? E, portanto, não é propriamente uma consequência da gravidez, nem nada disso, mas uma consequência daquilo que é o nosso estilo de vida atualmente e da tendência da sociedade em haver cada vez mais concordar, só para terminar esta questão, sendo que a obesidade, ainda por cima, é um fator predisponente para os outros dois que eu mencionei, a hipertensão e a diabetes. Portanto, isto é uma tríade maligna, do mal, exatamente, uma tríade maligna, de mãos dadas, portanto não há um sem o outro, basicamente. E a doutora Luísa, quais são os critérios para diagnosticar hipertensão na gravidez? Antes de irmos aos critérios, quero ir só um bocadinho atrás para acrescentar como fator de risco a própria idade. Porquê? Porque, de facto, hoje em dia, nas sociedades ocidentais, a mulher cada vez engravida mais tarde, o que significa que tem mais risco de ter aquilo que já falámos, a hipertensão, a diabetes. Portanto, isto também é outro fator importante hoje em dia e nas sociedades ocidentais. Falar também que o aumento excessivo de peso na gravidez, mesmo que a mulher não tivesse excesso de peso antes, o aumento excessivo de peso durante a gravidez constitui por si próprio um fator de risco independente em termos cardiovasculares. E, portanto, não é só já ser obesa antes ou ter excesso de peso, o próprio aumento excessivo de peso. E em relação à hipertensão, focar que é uma das principais causas de mortalidade materna. Está dentro das duas principais causas, portanto, a par da hemorragia,
são os problemas relacionados com a hipertensão. Portanto, esta conversa que estamos a ter aqui é mesmo muito, muito importante. Muito importante. Em relação aos critérios diagnósticos da hipertensão na grávida, eles são idênticos aos critérios de diagnóstico fora da gravidez, portanto são os valores de 140 para a pressão máxima e de 90 para a pressão mínima, e depois nós consideramos várias entidades dentro da hipertensão da gravidez. Portanto, há aquelas senhoras que já eram hipertensas, aquilo que nós chamamos de hipertensão crónica, e há aquelas senhoras que desenvolvem hipertensão durante a gravidez, que é aquilo que nós chamamos de uma hipertensão de novo, e depois ainda tem 2 subgrupos, um que habitualmente traz menos complicações, a hipertensão gestacional, e depois a pré-eclâmpsia, que se calhar muitas das pessoas que nos estão a ouvir já ouviram falar, e que pode constituir uma entidade grave, quer para a mãe, quer para o bebê e para o futuro recém-nascido. Então quer dizer que a hipertensão associa-se muitas vezes a... Não é só ter a tensão arterial alta, o que não é desejável, e nós sabemos que em termos de risco para doenças futuras do coração, infarto e não só, não é? Acidente vascular cerebral, doença renal, em qualquer pessoa é um risco realmente significativo, mas para a grávida tem complicações e risco então acrescido. Tem riscos acrescidos. Para a mãe existe a possibilidade, em cerca de 1/5 dos casos, de se sobrepor a tal pré-eclâmpsia, e a pré-eclâmpsia é uma situação de facto potencialmente grave que pode lesar os vários órgãos e sistemas maternos, desde o cérebro até ao rim, ao fígado, portanto pode ter implicações muito importantes em vários órgãos maternos, e depois tem também implicações fetais, não é? Habitualmente a pré-eclâmpsia associa-se a bebés que crescem menos bem e que têm alguma limitação no oxigênio e nos nutrientes que lhes estão a chegar, é aquilo que nós chamamos a restrição de crescimento fetal. Isto muitas vezes condiciona partos pré-termo, portanto, bebés que têm que nascer antes do tempo, e muitas vezes associa-se também a mortalidade fetal, não é? Mortalidade perinatal, portanto, antes de nascer e às vezes nos primeiros dias de vida. Portanto, é de facto uma situação com um potencial de gravidade, embora haja vários graus de pré-eclâmpsia. Há pré-eclâmpsias ligeiras, nas quais nós podemos esperar e vigiar, e depois há pré-eclâmpsias graves, em que a única atitude para, de facto, curar será interromper a gestação. E como é que nós podemos, numa mulher que tem pré-eclâmpsia, não é, otimizar a sua situação clínica de modo a tentar que ela se mantenha numa situação de pré-eclâmpsia, no máximo de pré-eclâmpsia ligeira, e não evoluir para uma pré-eclâmpsia tão grave que implique a interrupção da gravidez, seja em que idade gestacional ela esteja, não é? Uma vez diagnosticada a pré-eclâmpsia, enfim, não há muito que nós possamos fazer a não ser vigilância e, portanto, depois decidir interromper a gravidez, pondo nos pratos da balança a idade gestacional, portanto, quantas semanas de gravidez é que aquela grávida tem, e o risco materno. Portanto, é sempre pondo nos pratos da balança que nós vamos decidir quando interromper esta gestação. Não há muito mais que nós possamos fazer para além desta vigilância e depois, obviamente, prevenir outras complicações, como convulsões, como tensões muito, muito altas que podem causar tromboses cerebrais ou que podem causar infartos, portanto, mas isso já numa fase mais avançada. O que é mais importante hoje em dia é que a mulher tenha um acompanhamento adequado desde o início da gravidez, que nós possamos fazer o rastreio dessa situação de pré-eclâmpsia. Hoje em dia pode-se fazer e muitos hospitais já oferecem o rastreio sistemático, portanto, a todas as grávidas já oferecem o rastreio de pré-eclâmpsia e, perante um resultado de risco de pré-eclâmpsia, então iniciar uma aspirina em baixas doses, que deve ser iniciada antes das 16 semanas para que de facto tenha alguma eficácia, e sabe-se que esta intervenção vai reduzir muito significativamente a incidência de pré-eclâmpsia, portanto o aparecimento de pré-eclâmpsia nesta grávida. Então já falámos da hipertensão como sendo um risco, um fator de risco para eventualmente associado ao aparecimento da pré-eclâmpsia. Que outros fatores de risco é que a mulher, ou neste caso o médico, tem que estar atento para eventualmente antecipar que uma pré-eclâmpsia possa acontecer? Quais são os fatores de risco exponentes de pré-eclâmpsia sem ser a hipertensão? Exatamente. Certo. Então, outros fatores são a idade materna avançada, já falámos hoje um bocadinho sobre isto, a diabetes, sobretudo a diabetes que existe antes da gravidez, não tanto a diabetes gestacional. Outros fatores de risco são ter tido uma pré-eclâmpsia no passado, pré-eclâmpsia anterior. A gravidez múltipla é, sem dúvida, um fator de risco. É tão importante, quando eu digo gravidez múltipla, portanto, com mais do que um bebê. Sim.
são de facto gestações que têm muito maior risco de vir a desenvolver pré-eclâmpsias e de tal forma assim é que nessas grávidas nós damos a tal aspirina antes das 16 semanas, independentemente do resultado do rastreio. Claro. Outros fatores de risco são, por exemplo, outras doenças, como as doenças do tecido conjuntivo, lúpus, doenças desse grupo. A doença renal crónica é, sem dúvida, um fator de risco extremamente importante para o desenvolvimento de pré-eclâmpsia e estes são, assim, os principais fatores de risco nos quais temos que estar muito atentos para essa possibilidade. Se me permite, só ia completar, excelente, não ter ideia que a pré-eclâmpsia é simplesmente igual à hipertensão arterial elevada e que vai subindo sempre desmesuradamente. Na verdade, é uma entidade específica da gravidez que tem o seu próprio mecanismo de doença e a razão de se fazer a aspirina prende-se com esse mecanismo específico da doença e é altamente eficaz, de facto, na prevenção, enfim, dos desfechos menos favoráveis. E em termos de apresentação ao médico, uma grávida com pré-eclâmpsia no início ou formas mais graves tem não só a tensão arterial, a pressão arterial elevada, como apresenta-se também inchada, que é o termo, enfim, mais geral. Mais fácil de compreender, não é? De facto, tem a ver com a perda maciça de proteína na urina, que também tem a ver com o tal mecanismo da doença. Portanto, a pressão arterial elevada e uma grávida inchada, que não é só os membros inferiores, não são só as pernas, como estamos habituados a ver na grávida, não é? Porque há um retorno venoso dificultado pelo facto de ter as artérias da pelvis comprimidas pelo útero, não é? É uma coisa generalizada, é mão, é face, é tudo, portanto, é muito típico. Isto configura uma entidade muito específica da gravidez e grave, é uma situação realmente grave, que tem que ser diagnosticada, de preferência rastreada e detectada precocemente, e claro, a evacuação uterina é claro, provocar um parto para a gente tem sempre este problema, não é? Se for uma situação muito ainda inicial e muito ligeira, o repouso é muito importante nestas circunstâncias, mas a obstetra, infelizmente, e uma vigilância muito apertada, não é pelo repouso que nós vamos conseguir melhorar. De facto, é uma situação que só se trata, é aquilo que se costuma dizer uma gestose, ou seja, uma doença unicamente da gestação. Surge por mecanismos provavelmente relacionados com a fase da placentação, portanto, quando se forma a placenta, e só vai terminar quando a placenta sair do organismo materno. E, de facto, os dois fatores característicos são a hipertensão, a perda de proteínas na urina, são os dois principais, mas hoje em dia já se considera também que pode ser diagnosticada por hipertensão e lesão de outros órgãos, do rim, do fígado, a própria restrição do crescimento do feto, podem permitir o diagnóstico juntamente com o critério de hipertensão. E naquelas situações, isto é uma situação realmente tão grave, não é? Que naquelas situações em que há a decisão de não provocar logo o parto e vigiar durante algum tempo, essa vigilância implica estar internado? Essa vigilância no nosso país é feita em internamento. Há alguns centros que advogam que se pode fazer uma vigilância em ambulatório, mas de facto nós mantemos as situações, as senhoras com pré-eclâmpsia, em internamento até ao parto. Pois isso também é um indicador da gravidade da situação, não é? E da urgência da evolução e da imprevisibilidade da evolução. Exatamente. A questão é essa, é que uma pré-eclâmpsia ligeira pode, e muitas vezes passa com pré-eclâmpsia grave, mas nós não sabemos em quanto tempo. E daí, de facto, achamos que é mais prudente termos estas grávidas internadas. E precisar de haver uma atuação imediata ou quase imediata para salvar a vida da mãe e, eventualmente, do bebê se ele já for viável, não é? Também temos que ter essa noção. Já fora da pré-eclâmpsia, uma hipertensão arterial gestacional, sim, justifica-se o repouso, justifica-se a redução do exercício físico, não é? Não é uma grávida continuar a fazer ginásio a 100% como fazia, provavelmente. Se tiver uma atividade profissional muito estressante e desgastante, é melhor suspender, enfim, tudo situações que possam conduzir a um controle melhor da pressão arterial. E em termos de medicação. Sim, claro, mas a grávida pode fazer os mesmos medicamentos para a hipertensão que qualquer outro hipertenso? Bom, infelizmente não, estamos muito restringidos em matéria de medicação para controle da pressão arterial. E isto porque aqui não temos que pensar apenas na mãe, temos que pensar também no feto. E
muitos medicamentos, se não a maior parte dos medicamentos que estão disponíveis para tratar a hipertensão, e são muitos mesmo que temos, graças a Deus, ao passarem a barreira da placenta e entrarem na circulação do feto, podem provocar malformações. Podem ser pequenas, grandes ou conduzir mesmo à morte do feto. Portanto, não é legítimo a administração cega de medicação antihipertensora à grávida. Estão bem identificados os medicamentos e, na dúvida, o que o cardiologista faz ou o obstetra faz não dá. Não dá. No fundo, contamos com 3 ou 4 grupos de medicamentos para tratar a grávida. Alguns bem antigos, mas que continuam a dar boa conta do recado. Boa conta e com segurança, que nós sabemos que podemos dar sem prejuízo, ou melhor, com benefício para a mãe sem e sem prejuízo para o bebê. E isso é importante também perceber que aquilo que for prescrito à grávida é com perfeito conhecimento da segurança para o bebê. Não é qualquer medicamento, não pode ser, mas aqueles que são prescritos com segurança e com eficácia para a mãe e segurança para o seu bebê. E logo na consulta, na primeira consulta, é importante saber, caso já tenha hipertensão, se está a fazer algum destes medicamentos para imediatamente suspender e fazer a troca. Eu até aproveitava para ir um bocadinho, que não é mais longe, é antes. Exatamente. De facto, chamar a atenção que o ideal é que todas as grávidas com patologia crónica, neste caso estamos a falar de hipertensão, de diabetes, tenham uma consulta pré-concepcional, ou seja, tenham uma consulta antes de engravidar. Possa programar a sua gestação no sentido não só de otimizar a doença de base, para diminuir os riscos posteriores, como para otimizar a terapêutica no sentido de mudar medicamentos que não possa fazer na gravidez para medicamentos que se possam fazer com segurança na gravidez. Portanto, hoje em dia, de facto, acho que devemos focar muito que senhoras que pretendem engravidar devem ter uma consulta pré-concepcional, sobretudo se tiverem doenças crónicas. Claro que sim. Vamos agora passar um bocadinho ao diabetes, porque realmente a hipertensão é tão importante e tão grave e pode ter consequências tão graves e associar-se a situações, mesmo que sejam específicas da grávida, tão grave, como nós já falámos da pré-eclâmpsia, que podíamos estar aqui imenso tempo só a falar desta área, mas não podemos esquecer os outros fatores de risco e a diabetes é um fator de risco muito central também na gravidez. E que já falámos, pronto, é fácil diagnosticar uma gravidez na grávida que já é diabética, não deixa de ser por estar grávida. A questão é a mulher que não é diabética e que eventualmente vai desenvolver uma diabetes gestacional. Como é que nós podemos fazer esse diagnóstico, doutora Luísa? Portanto, o rastreio da diabetes gestacional está recomendado a todas as grávidas e é feito em 2 períodos da gestação. É feito logo no primeiro trimestre, a partir de uma glicemia em jejum, portanto, determinar o açúcar no sangue quando a grávida está em jejum, e depois é feito outra vez, caso o primeiro seja negativo, senão não vale a pena, entre as 24 e as 28 semanas. Portanto, isto está bem estabelecido e permite-nos, de facto, perceber quais são as grávidas que, não sendo diabéticas, anteriormente estão a desenvolver uma diabetes gestacional. E é importante seguramente saber se é diabético ou não, mas é importante que o açúcar depois no sangue, os níveis de açúcar se mantenham controlados durante a gravidez? É extremamente importante, mas se calhar vale a pena reforçarmos que são 2 entidades bastante diferentes. A diabetes que já existe antes da gravidez e a diabetes que surge durante a gravidez. E relativamente à diabetes que já existe antes da gravidez, de facto ela pode ter consequências habitualmente mais graves do que uma diabetes gestacional. Embora às vezes chamemos de diabetes gestacional porque só diagnosticamos na gravidez, mas ela se calhar já existia antes. Mas pondo as coisas de uma forma mais simples, de facto, nas mulheres diabéticas que engravidam é extremamente importante o controle metabólico, ou seja, o controle do açúcar no sangue, e é muito importante que esse controle já se inicie antes da concepção, antes da gravidez. E porquê? Porque uma diabetes mal controlada, com níveis de açúcar muito elevados no sangue, vai ter muitas complicações em termos obstétricos, nomeadamente um aumento da taxa de aborto espontâneo, um aumento do risco de malformações no bebê. Quanto mais elevados os níveis de açúcar, maior o risco de haver malformações no bebê, o risco de desenvolvimento de pré-eclâmpsia, de que já falámos aqui hoje, o risco dos tais bebés que não conseguem atingir o seu potencial de crescimento, portanto, de terem uma restrição de crescimento e até de morte fetal inútil, quando há grandes desequilíbrios no açúcar, níveis muito altos e depois níveis muito baixos, hipoglicémias, há até o risco de morte fetal, portanto, morte do bebê dentro do útero.
Por outro lado, depois temos as outras complicações. Estas são mais típicas da diabetes que ocorre, que já existia antes da gravidez. Em relação à diabetes gestacional, associa-se a bebés grandes, habitualmente. Portanto, é um bocadinho ao contrário, embora na diabetes prévia também possam existir bebés grandes. Isto vai condicionar partos mais traumáticos, portanto, mais complicações no parto, maior taxa de cesarianas e, portanto, temos estes riscos que são gravidez e parto propriamente dito. Mas também não podemos esquecer aquilo que já falámos em relação à hipertensão, que são as complicações futuras para estas crianças, não é? Aquilo que agora se fala muito da programação fetal, quer dizer, são fatores que influenciam a vida fetal e que vão ter repercussões a longo prazo. E no caso da diabetes, vão fazer com que haja maior risco destas crianças virem a ser diabéticas, virem a ser obesas e até alguma influência em termos de desenvolvimento cognitivo. Portanto, é extremamente importante que os níveis de glicemia sejam mantidos dentro daquilo que é recomendado. Isto depois é explicado às grávidas, que têm que fazer medições das suas glicémias várias vezes ao longo do dia, antes de comer e depois de comer, tendo determinados valores como alvo, no sentido de prevenirmos estas complicações. E isto também é importante, nós percebemos que às vezes um bebê grande, não é? Que nós ficamos todos, é um belo bebê muito grande, pode não ser o bebê mais saudável, nem o bebê que vai evoluir melhor e se for neste contexto, não é? Se for de pais grandes, tudo bem, não é? Mas neste contexto será um fator de gravidade para o próprio bebê e para o futuro desta criança. Aliás, muito curiosamente, estes bebés muito grandes, de filhos de mães diabéticas, tipicamente bebés muito grandes, são bebés que têm, por exemplo, maior imaturidade pulmonar. São bebés que, se nascerem antes do tempo, e às vezes podem ter que nascer por estas complicações, são bebés que têm dificuldade em respirar e às vezes podem precisar de apoio de ventilação. Portanto, é aquilo que às vezes os pediatras chamam os gigantes com pés de barro. Claro. Portanto, é preciso algum cuidado. Tamanho não é igual a maturidade, também não é igual a desenvolvimento dos órgãos. Estes bebés também podem ter outras alterações ao nascer, não é? As hipoglicémias, as alterações de outros iões, como o cálcio, portanto, são tudo coisas a que se tem que estar atento. São partos bem mais difíceis, com certeza, e a taxa de cesariana deve ser bem mais alta. Quanto mais partos vaginais complicados, maior taxa de cesarianas, portanto, tudo isso é associado à macrosomia, ou seja, um bebê muito grande. E quais são as medidas que a grávida tem que tomar para ter um bom controle do seu açúcar? Portanto, coisas fundamentais: exercício físico, isto é transversal, não é? A tudo o que são fatores de risco cardiovascular, exercício físico, e a grávida pode fazer muitos exercícios físicos, não é? Aliás, habitualmente pode manter aquilo que fazia, exceto se forem coisas muito violentas, mas também pode iniciar uma atividade física durante a gravidez, obviamente respeitando o seu ritmo, que vai ser diferente de uma mulher não grávida, mas a grávida pode e deve fazer exercício físico. E depois, obviamente, a alimentação, o controle alimentar, e é bom que tenha mesmo um aconselhamento por parte do nutricionista para saber o que é que deve comer, o que é que não deve comer, porque isso é extremamente importante. Às vezes é preciso também aqui uma motivação, não é? Um apoio psicológico para isto. E depois podemos ter que, no caso das diabéticas gestacionais, introduzir medicação. Estou a partir do princípio que as outras já a fazem, não é? Já estão a fazer alguma medicação, habitualmente a insulina, mas mesmo no caso da diabetes gestacional, às vezes não conseguimos controlar os valores pretendidos, não conseguimos atingir os alvos pretendidos só com o exercício físico e com a dieta, e então tem que se introduzir medicação. E podem ser medicamentos, portanto, orais. Alguns são muito poucos, são só 2 medicamentos que se podem fazer para baixar o açúcar no sangue durante a gravidez, portanto, não são todos os antidiabéticos orais que se podem, pelo contrário, a maioria não se podem fazer na gravidez, ou depois temos a insulina, que é completamente segura durante a gravidez e às vezes temos que chegar aí, que é dada por injeção, mas às vezes tem que ser, não é? Tem que ser, pronto, mas isto também é muito importante, a mensagem de que ser hipertenso e ser diabético não é nada bom na gravidez, seja de uma hipertensão, uma diabetes gestacional, ou seja uma situação prévia, e terá que ser muito bem controlado, mas também não é uma fatalidade no sentido em que, se a grávida tiver cuidados alimentares, fizer exercício adequado à sua situação, também temos armamentário terapêutico para poder fornecer, para controlar estas situações. Temos, sem dúvida, e a maior parte das vezes as situações correm bem. Isso também é muito importante. Doutora Arminda, quanto é que uma grávida pode, entre aspas, engordar na sua gravidez?
Pronto, não é a melhor altura para elegâncias, digamos. Mas também quem já à partida tem excesso de peso ou está mesmo na faixa da obesidade, tem que ter muito, muito cuidado. Digamos que, eu até voltando um pouco atrás, não é bom nem ser magra demais, nem ter excesso de peso, ou ser obeso, obviamente, claro. Isso é óbvio. Mas há provavelmente a ideia de que uma grávida magra provavelmente terá uma melhor gravidez e um desfecho da gravidez melhor do que alguém com excesso de peso ou obeso. Não é verdade. Quer uma, quer outra, em termos de gravidez e de parto, têm as suas complicações. O ideal é que antes da gravidez, sendo uma gravidez programada, a grávida ou a futura grávida se preocupe em atingir o peso mais próximo do seu peso ideal. Como é que nós sabemos qual é o peso ideal? Através do índice de massa corporal, pronto, em que sabemos qual é o peso ideal para nós em função da altura que temos, não é? Existem valores tabulados para definir qual é o peso ideal, quando é que há excesso de peso, quando é que há peso a menos. Para a grávida com excesso de peso, o aumento, o máximo dos máximos, entre os 9 e os 11 quilos, máximo dos máximos. Para a grávida obesa, ainda menos, claro. 7 a 9. Não, se calhar, eu tive aqui a interromper, claro. dizer que a grávida obesa pode não aumentar de peso na gravidez. Isso não nos preocupa nada. Sim, esta é uma mensagem que eu gostava de transmitir, porque às vezes as senhoras obesas ficam muito preocupadas porque não estão a aumentar de peso na gravidez. Isto não tem qualquer problema, muitas vezes é só a consequência de estarem a fazer uma dieta no verdadeiro sentido da palavra, uma alimentação equilibrada e, portanto, estarem a perder peso e, portanto, estão a mantê-lo porque, entretanto, estão a aumentar o que corresponde com a gravidez. Acho que esta mensagem é importante. Uma grávida que tenha peso a mais não tem que se preocupar se aumentar muito pouco ou mesmo se não aumentar de peso durante a gestação. Porque até através das ecografias e do crescimento, da avaliação obstétrica por rotina da sua gravidez, vai ver se o bebê está a crescer bem e se está em boa vitalidade. Como a doutora Arminda estava a dizer, que o feto vai buscar as reservas maternas para si, isso não tem qualquer problema. Portanto, o aumento de peso deve ser sempre em função daquilo que é o tal índice de massa corporal inicial e não um valor global. Não é? Claro, e portanto, se for gordinha, é uma boa oportunidade de comer bem, saudável. Nunca por dois. Era isso que eu também ia dizer, porque às vezes há aquela coisa de tem que se comer por dois e se for uma gravidez, se calhar de gêmeos, pode comer por três. Nós, se calhar todas nós tivemos um professor, um assistente, que era o Dr. Caldeira, que dizia que não tem que dar de comer à minhoca, não é? Portanto, come por dois porquê se tem lá uma minhoca dentro. Isto no início, pelo menos da gravidez, nas primeiras semanas, onde é que está o comer por dois. Eu acho que isso é muito importante, não é? Tem que se abolir. Claro que sim. Então, e porquê que é muito importante controlar este peso na grávida? É fundamental, por algumas coisas que já falámos aqui. O excesso de peso na grávida associa-se a fatores de risco como diabetes e hipertensão e também a um aumento de risco da criança vir a ter, no futuro distante, os mesmos fatores de risco que a mãe. Portanto, uma mãe que quer proteger o seu filho, cuida de si para cuidar também do seu filho no futuro. Essa é a mensagem. Não, isso é muito importante. É aqui a situação em que o egoísmo aqui de se cuidar muito bem de si realmente vale a pena e é uma atitude altruísta de tratar bem o seu bebê, não é? Deve ser a única situação. Proativo, vencer a inércia e o deixar andar e ser proativo a pensar no futuro. Claro que sim. Tabaco. Como é que é o tabaco na grávida? As complicações da obesidade, da parte agora mais obstétrica, mais pura, não é? Sim, muito importante. Porque a obesidade, o excesso de peso e a obesidade têm também implicações obstétricas, portanto, são as implicações maternas que já falámos, mas depois há uma série de outras complicações, nomeadamente o aumento do risco de malformações. Enfim, algumas também poderá ser por dificuldade ou incapacidade de diagnóstico
pela própria gordura materna, que torna os exames ecográficos muito mais difíceis. Depois perceber como é que está o bebê, não é? Exatamente. Depois temos os riscos de que já falámos da pré-eclâmpsia também, que tem maior incidência nas senhoras obesas, o risco de diabetes gestacional, que já falámos, e depois como é complicações inerentes ao parto. Habitualmente as grávidas com excesso de peso e obesidade têm mais dificuldade em entrar espontaneamente em trabalho de parto, ou seja, é mais frequente nós termos que provocar estes partos. Geralmente são trabalhos de parto mais arrastados, temos mais bebés grandes mais uma vez, com as complicações que já falamos anteriormente para a diabetes, de partos mais traumáticos e de maior taxa de cesarianas. As anestesias são mais difíceis de fazer, sejam elas as anestesias que os senhores dizem epidurais, às vezes não é só epidural, mas pronto, sejam uma anestesia geral, se for caso disso, porque o facto de haver um excesso de gordura torna todas estas intervenções mais difíceis. E depois do parto, sobretudo se for uma cesariana, as grávidas com excesso de peso e obesidade têm maior risco de hemorragia, têm maior risco de infecção, nomeadamente no caso de uma ferida operatória, e têm maior risco de tromboembolismo, que é outra coisa extremamente importante, portanto, fazerem tromboses a vários níveis. E embolias pulmonares, nas pernas, nas veias pélvicas, nos membros inferiores. E, portanto, esta é uma mensagem muito clara que a obesidade é um importantíssimo fator de risco também materno, obstétrico e materno. E temos que falar aqui, acho que dizer mesmo as palavras, porque é assim, é o risco de haver complicações, mas também é o risco de morte, inclusive para a mãe. E, portanto, eventualmente para o bebê, não é? Porque às vezes não se consegue chegar a tempo e salvar também o bebê. É um risco de morte, não é só de complicar e de ser difícil e depois demorar mais tempo a recuperar, ou de ficar com alguma sequela, é risco de morte. Sem dúvida. Isso é importante frisar, sim. Então, agora podemos falar do tabaco. Mas foi muito importante. Eu não sei se nós ficámos, se esclarecemos quem nos está a ouvir sobre o peso ideal, porque acabámos por não darmos. Claro. Se calhar só dizer que para uma mulher com o tal índice de massa corporal normal, pronto, digamos assim, acho que todos percebemos que não são os extremos, não é muito magra nem muito gorda, tal como, não sei se terão essa coisa, são os 10, 12 quilos. Só para as pessoas também terem uma ideia do que é o objetivo. Claro. Isto numa gravidez só com um bebê com mais do que um, não há propriamente assim parâmetros muito definidos, mas só para também não deixarmos no ar. Sim, claro. Numa mulher, vamos lá, normal, será isso mais ou menos o desejável. Sim. Se for gordinha, não é preciso eventualmente, se mantiver o peso, quer dizer que o bebê, e se o bebê nos exames realizados estiverem todos bem, quer dizer que a grávida se está mesmo a portar bem. Sim. E se for muito magra, se calhar pode aumentar para comer 2 vezes, porque a minhoca não precisa de alimentação a mais. Tanto se aumentar, por exemplo, os 15 quilos, claro. Quer dizer que também não está a fazer as restrições que fazia antes e está-se a alimentar, se calhar, também saudavelmente, não é? Naquelas mulheres que gostam muito de ser muito elegantes e que fazem muitas restrições no seu dia-a-dia para se manter a sua elegância. Muito bem. Então, fumar. Como é que é o tabaco? Qual é a relação do tabaco com a grávida? Esse é o fator de risco que é mais fácil de tratar, porque, de facto, a mulher grávida que fuma previamente à gravidez, o sentimento de culpa normalmente está lá a trabalhar para a fazer parar imediatamente. Algumas não conseguem e, para isso, tem que haver apoio. Tem que haver apoio nas consultas de cessação tabágica, que têm que ser prioritárias nesse aspecto. Mas é importante também que em casa não haja deixe de fumar, claro. Não seja só ela. Eu ia depois no final perguntar pelo pai, e já lá vamos, mas realmente aqui é tolerância zero. Claro que assim, às vezes não se consegue, a grávida não consegue e precisa de ajuda, mas em termos daquilo que é a orientação, é tolerância zero, não é? É talvez dos fatores de risco mais fáceis de controlar. Quais são as complicações mais preveníveis, não é? Sim. Portanto, é dos maiores fatores de risco e com maior capacidade de se prevenir. Claro. Nem sempre isso é fácil para as pessoas. Pois, não é fácil deixarem de fumar, mas aqui há uma solução. Mas é possível, é uma solução 100% que é não fumar. Exatamente, não é fácil. E de facto o tabagismo também tem implicações na gravidez, também está associado a maior taxa de aborto espontâneo, a bebês mais pequeninos,
a partos antes do tempo, portanto a prematuridade, até alguns estudos mostram uma associação à morte intrauterina e a descolamento de placenta. Portanto, há de facto também risco para a gravidez e para o feto. Só chamar aqui a atenção que em termos destes novos métodos substitutivos da nicotina ou de fármacos para ajudar a cessação tabágica, não há nenhuma medida farmacológica comprovadamente inócua para ajudar na cessação tabágica, e os substitutos da nicotina também ainda não estão suficientemente estudados para podermos propô-los à grávida. Tem que ser mesmo, portanto, tem que força ser uma de ajuda, vontade, tem que ser psicológica. Tem que ser uma ajuda psicológica e muita força de vontade. De coaching ali. Exatamente. E pensar que o bebê é mesmo o mais importante. E na realidade, nós fizemos há uns anos, há vários anos atrás, um estudo interessante no serviço em que tínhamos uma grávida ligada ao CTG, que penso que sabem que é um método que registra a frequência cardíaca do bebê, e uma grávida fumadora, obviamente, fumava o seu cigarro, e de facto nós verificámos que havia alterações nessa frequência. Portanto, alguma coisa chega lá e alguma repercussão existe. Portanto, o ideal é mesmo a cessação completa. Agora, de facto, se uma grávida fumava 30 cigarros por dia e consegue reduzir para 5, eu acho que também temos que a felicitar, não é? Porque é já um esforço muito grande. Portanto, tudo aqui tem que ser também individualizado. Sim, mas é importante a grávida perceber, ou a futura grávida, que qualquer fumaça que tire do seu cigarro está imediatamente a ter implicações no seu bebê. Não é? Certo. E, portanto, não é a mesma coisa que não fumar. E com os novos meios de fumar, idem com aspas, não é? Portanto, o tabaco é o tabaco convencional, é o tabaco aquecido, é o tabaco eletrónico, são todos para abolir. Sim, exatamente. É evidente. Não há aqui substitutos. O que há é psicoterapia, ajuda, convencimento e muita força de vontade para deixar de fumar. E com o tabaco muitas vezes vem o álcool atrás. Álcool, e o mesmo se aplica, só para dizer, aos substitutos atuais. Claro. Álcool. Pois, copinho, cervejinha. Há alguma controvérsia, não há? Há sempre aqueles facilitadores que dizem impossível um copo por semana, uma dose, mas a verdade é que não sabemos qual é a dose que efetivamente pode provocar danos no feto, e os danos são sérios, não é? Desde danos a nível do sistema nervoso central, com atrasos cognitivos, até malformações em órgãos nobres, não é? Nomeadamente o coração, que é o que nos diz mais respeito. Portanto, álcool também tolerância zero. Isso então é importante passar esta mensagem: tabaco e álcool, tolerância zero. O tratamento em termos de tratamento de doença é fácil, é não fazer. Pode ser difícil em termos da pessoa em si não se sentir ansiosa por não consumir, mas o tratamento é fácil, é não ser. Para as outras circunstâncias que nós falámos, há orientações específicas do médico, a pessoa terá que cumprir. Eu queria agradecer muito aqui, antes de agradecer, eu só queria falar, o pai, como é que o pai numa gravidez pode contribuir para a gravidez saudável? Eu acho que o pai, e hoje em dia fala-se tanto do pai acompanhar, quer tanto estar integrado em todos os momentos da gravidez, que obviamente tem que contribuir para ser um facilitador nestas questões que a grávida vai ter que enfrentar, não é? E, portanto, vai ter que participar de uma alimentação mais saudável em casa, não é? Hoje em dia há muitos homens que são eles que cozinham em casa e, portanto, é bom que assim seja e, portanto, vão participar nesta alimentação mais saudável. Se fuma, também é um bom momento para deixar de o fazer. Portanto, tudo o que sejam bons hábitos de vida, as caminhadas, e se calhar é mais fácil ser feito a dois do que ser feito isoladamente. Portanto, são tudo situações em que o pai pode e deve participar, no sentido de também estar a investir numa criança saudável, a curto e a longo prazo. E nunca fumar ao pé da sua grávida, como é evidente, não é? Porque obviamente aí ela não fuma, mas depois é uma fumadora passiva, com eventualmente os prejuízos que o tabaco possa ser. Muito bem, então agradeço muito à doutora Ardita e à doutora Luísa estarem aqui presentes, e queria só perguntar se tem alguma mensagem final para deixar aqui nas nossas conversas. Eu tenho uma mensagem comum às duas, que eu já ouvi. Eu creio que há duas mensagens muito importantes. A primeira é que a gravidez é de facto um momento de oportunidade para todos os profissionais de saúde, perante uma grávida ou uma mulher que pretende engravidar, ainda antes da gravidez. Este é um momento de oportunidade para mudança de estilos de vida,
para criar hábitos saudáveis e, de facto, é importante que todos nós, profissionais de saúde, investamos nesta fase, ainda antes da gravidez e, se não for possível antes, desde o início da gravidez. E uma mensagem que vem um bocadinho paralela a esta é a importância da consulta pré-concepcional. De que todas as mulheres que pretendem engravidar, e sobretudo aquelas que têm fatores de risco, que têm doenças de vária ordem, consigam ter uma consulta, planeiem a sua gravidez e tenham acesso a uma consulta pré-concepcional para, de facto, otimizar a sua situação de base, a sua doença, otimizar a terapêutica que estejam a fazer e poderem, já antes da gravidez, reduzir o peso, tratar da sensação tabágica, se calhar com outros meios auxiliares que não conseguem, que não devem fazer durante a gravidez e, portanto, esta é a fase ideal para podermos depois ter bons desfechos obstétricos em termos maternos e em termos de recém-nascido. Muito obrigada, doutora Luísa, muito obrigada, doutora Adinda, muito obrigada a quem vir as nossas conversas e até à próxima.